Eu tenho visto muitos comentaristas, muitos canais falando do Trump, dos Estados Unidos, da captura do Maduro, né? E eu vejo muito comentário tendencioso, desconsiderando narcotráfico, desconsiderando que a Venezuela não, o governo, né, Maduro, ele tomou uma linha, uma postura de ser inimigo dos Estados Unidos. Sempre no discurso, como em ações diplomáticas, né? Se alinhou com a Rússia, que é um inimigo dos Estados Unidos, se alinhou com a China e teve alinhamentos com o Irã e tomou postura, como está tomando o governo brasileiro, de declarar mesmo ser contra os Estados Unidos, ser contra o dólar, ser contra o capitalismo, e tomar uma postura de inimigo dos Estados Unidos, né? De querer destruir os Estados Unidos. Então, assim, desconsiderar isso é um ato tendencioso, né? Porque é uma realidade. Né? Desconsiderar que Cuba ela foi financiada pela antiga República da União Soviética, né? Socialista, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ela foi financiada para quê? Para Cuba se tornar uma base militar para atacar os Estados Unidos. Né? E essa aliança ela perpetua até hoje. Né? Então, desconsiderar tudo isso não é fazer uma análise fiel à história. Né? Então, assim, a gente precisa considerar. Agora, quando o governo brasileiro ele vai lá e toma a iniciativa de se declarar contra os Estados Unidos, isso é perigoso, né? Por quê? Porque o governo brasileiro ele já tem várias alianças com a Rússia, várias alianças com a China. O STF fez mais de 30 acordos só em 2025 com o Supremo Tribunal da ditadura de Putin. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque você está sinalizando para um país que é uma potência que você quer destruir esse país, que você é contra e que você está se aliando com os inimigos armamentistas que querem jogar bomba nos Estados Unidos. Né? O Kim Jong-un, da Coreia do Norte, ele já declarou várias vezes. A China, o Partido Comunista Chinês, que quer anexar Taiwan, já declarou hostilidade lá no mar do Japão. Então, assim, esses países eles estão declarando guerra aos Estados Unidos. Né? A guerra ela não acontece de uma forma direta, ela acontece de formas muitas vezes indiretas, né? Como a invasão da Ucrânia, Putin invadiu a Ucrânia. Claro, a gente tem que considerar outras coisas também, mas Putin invadiu a Ucrânia, lógico, a Ucrânia estava se aliando com a OTAN também, oferecia um certo risco para Putin, mas dentro da independência dos países é um direito. Né? Agora, Putin se viu no direito de ir lá e invadir a Ucrânia. E com a invasão da Ucrânia oferece risco para a Europa. E a Europa, muitos países da Europa, eles têm o Tratado do Atlântico Norte, mas eles não estão cumprindo. Por quê? Porque os Estados Unidos está oferecendo ajuda para proteger a Europa na guerra da Ucrânia, mas a Europa não está tendo uma reciprocidade na guerra do Irã. Então, eu não vejo esses comentaristas, muitos deles aí, CNN, outros canais que têm aparecido aí, que a gente não sabe quem que está financiando, né? Porque a gente que está no YouTube, a gente sabe que sem dinheiro seu vídeo não vai, né? Então, esses canais que começam a aparecer aí, farsas, tem dinheiro de alguém financiando, né? Agora começou a aparecer muito canal e muita gente falando de uma maneira tendenciosa, sem considerar o narcotráfico, que ele é uma arma.
Ele é usado como uma arma de guerra. A infiltração cultural, a infiltração ideológica, ela é uma arma, mas o narcotráfico ele é usado como uma arma de guerra. Né? O financiamento de guerras no Oriente Médio, para atacar Israel, para atacar Estados Unidos, para fazer terrorismo. E desconsiderar isso é desconsiderar a realidade histórica. Então, assim, dizer que os Estados Unidos foi lá e atacou, invadiu a Venezuela, peraí, não é bem assim. Né? A Venezuela tem há anos que ela tem se declarado e tem tomado posições de ser inimigo dos Estados Unidos. Quando você se torna inimigo mortal de um país, principalmente um país grande, um país que tem condição bélica, ele vai reagir, né? Ele não vai deixar. Né? Então, assim, o perigo começou a ficar muito grande através de droga, através de entrada pelos canais ilegais, né? Entrada de terrorismo. A droga ela é uma espécie de terrorismo, ela destrói a juventude, ela destrói o país. Né? Você vê o Brasil como é que está por causa de droga. Né? Então, assim, desconsiderar esses fatores históricos é desconsiderar a realidade histórica. Né? A gente precisa considerar. Né? Eu não estou aqui defendendo o Trump e defendendo os Estados Unidos, não é isso. A gente precisa considerar a realidade histórica. A Venezuela, o Maduro, ele declarou várias vezes, assim como o nosso presidente Lula já declarou, uma grande hostilidade aos Estados Unidos, ao dólar, ao governo. E aí eles vão se aliando com países que já declararam que querem a destruição dos Estados Unidos. São países que estão em guerra com os Estados Unidos. Às vezes essa guerra não é direta, não é os Estados Unidos contra a Rússia, mas eles estão envolvidos em guerra, tanto no Oriente Médio como na Ucrânia. Né? Então, assim, são países que estão em guerra. De uma forma ou de outra, eles estão em guerra, e guerra bélica. Você declarar que você é inimigo de um dos dois é muito complicado. Você se coloca numa situação de, ainda mais quando você faz aliança com quem? Com o Putin, faz aliança com China, faz aliança com Coreia do Norte, você se torna um perigo, ainda mais tendo narcotráfico, tendo aliança com o Irã, tendo presidente da República, vice-presidente que vai lá abraçar o ditador do Irã. Então você se torna um perigo, você se declara como inimigo. Né? E quando você se declara como inimigo e se alia com os verdadeiros inimigos dos Estados Unidos, você se torna inimigo. Né? Então é natural que os Estados Unidos vai reagir. E o Brasil ele tem se alinhado nessa condição. E isso é perigoso para o Brasil. Né? O exército brasileiro ele deveria tomar uma postura mais decisiva em relação a isso, né? Se declarar mesmo, né? Se declarar aliado dos Estados Unidos, né? E repudiar as falas do Lula, repudiar as falas do governo federal, né? Que são falas ofensivas e que colocam o Brasil em uma situação difícil, diplomaticamente, né? Então, assim, as análises que eu tenho visto aí são análises muito tendenciosas para o lado, vamos dizer assim, socialista da questão, né? Tomando uma partida de defender a Rússia, defender o governo do Maduro, defender todos esses governos que se declaram contra os Estados Unidos, que são inimigos dos Estados Unidos. E aí colocar isso de uma forma invertida, né? Não, o Maduro era um presidente. Eu vi agora um canal aí, um comentarista dizendo que o presidente de Cuba não tem presidente. Cuba não tem presidente. É o filho do rei. O rei era o Fidel Castro. Quem governa Cuba não tem presidente, não é presidencialista. É oligarquia, é monárquico. Não tem presidente. Assim como no Irã, não tem presidente do Irã. É quase uma dinastia aquilo. Né? Ele é visto como
O governo é visto como uma divindade, é quase uma dinastia, quase, né? Não chega a ser, mas é quase, né? Então é isso que eu queria falar, tá bom? Grande abraço. Se você gostou, deixe seu like. Obrigado.